Olá para você que acompanha as redes sociais do Grupo Editora Antena. Eu sou Marcelo Lovato e este é o 22º episódio do podcast Scalabrini rumo aos 50 anos. Uma iniciativa do Antena que valoriza, exalta a trajetória de destaque do educandário encantadense. Este projeto conta com o apoio dos seguintes patrocinadores: Sicredi Região dos Vales, Espaço Florescer, do casal Eldo e Maria Salete Orlandini e ainda da psicopedagoga Diole Maísa de Siqueira. Neste 22º episódio, então, nós estamos aqui numa sala de aula do 2º piso do Scalabrini, recebendo o secretário de Desenvolvimento de Turismo aqui do município de Encantado, o Marcelo Casario, aqui te agradece a presença por ter topado participar do nosso projeto. E então, secretário, mais uma vez, bom dia, muito obrigado. Conta pra gente, então, um pouco de como tu chegaste aqui no Scalabrini e um pouco da tua trajetória aqui na escola, que foi por cerca de 12 anos, é isso? Isso aí, 12 anos. Show de bola. Bom dia, Marcelo. Bom dia, pessoal. Então, minha vida inteira estudei aqui, do pré-B até o 3º ano, então foram 12 anos de Scalabrini. Então, o Scalabrini faz literalmente parte da minha história e da minha trajetória até hoje. Show de bola. Tu falaste nos bastidores que tu fizeste o pré-A no antigo Farrapinhos, é isso? O pré-A eu fiz no antigo Farrapinhos, aí eu vim pra cá, fiz o pré-B até o 3º ano e finalizei em 2006. Certo, e o que te fez chegar aqui ao Scalabrini? Por que a escolha pelo Scalabrini na época? Acredito que como meu pai e minha mãe estavam montando empresa aqui no centro, a proximidade e as questões das condições do colégio, né, que sempre foi um colégio grande, e para dar aquela sucessão, não ficar trocando de escolas. De escolas, não é? Daqui a pouco até a questão, como falaste, a questão logística também, sim, geográfica aqui também. E o Scalabrini sempre teve um nível de qualidade, então sempre foi um colégio muito reconhecido, sempre foi um colégio muito grande que então te proporcionava tudo o que precisava, né? Pré, ensino fundamental, ensino médio, todas as etapas, né? Perfeito. Então, chegaste aqui então a partir do pré-B, tu fizeste o pré-B então naquelas salas lá dos fundos da escola, é isso? Lá acima, que é atrás da cozinha do refeitório, lá eu fiz o pré, aí eu utilizava aquela parte. Lá próximo tinha um parquinho lá, que daí então nós éramos pequenos, ficava naquela parte. Depois começamos a migrar aqui para o prédio grande. Pro prédio grande. Perfeito. E de professores, assim, quais que tu daqui a pouco lembra que estão bem vivos na tua memória? Cite alguns nomes que fizeram parte então da tua trajetória aqui no Scala. Vários, né? Temos aqui nessa sala, se eu não me engano, eu fiz minha primeira série. Primeira série nesse espaço, então. Com a professora Maria Salete. Depois, que daí era um professor por turma, né? Não era por matéria. Eu acho que daí foi para 5ª ou 6ª série, que daí começou por matéria. Aí começou aquela variedade maior. Mas eu tive vários professores que foram professor dos meus pais, da minha irmã, que foi a Nelda, a famosa professora Nelda de português. Então, de várias gerações da tua família também. Várias gerações da minha família. Que legal, que bacana. Ela era uma professora barra pesada, sim, mas nós também em muitos momentos pedíamos, né? Eu nunca aprontei, sempre meus amigos aprontaram. Assim, né? Contigo nunca, sempre. Ela foi professora. Bom, de nomes é difícil nomear todos, porque são muitos anos, muitos professores, e até pela questão da memória de lembrar todos, mas assim, foram vários professores bem significativos. Antes eu estava ali na sala dos professores, que eu cheguei um pouquinho antes, tinha algumas professoras que foram minhas professoras, ou eram
não foram minhas professoras, mas estavam na época. Foram contemporâneas. Então ainda fazem parte, então isso é bacana mostrar todo esse tempo aí. Nós estávamos conversando também, né, dessa questão da história, então é bem bacana isso. Show de bola. E o que tu mais gostava de fazer aqui no Scalabrini? O que você menos gostava? Seja do ponto de vista das atividades ou das matérias em si? Então, das atividades, eu acho que como todo bom jovem, a educação física é a que mais gosta. A que eu mais gosto. E as notas eram, assim, melhores. Na educação física. Na educação física. Então, não, mas eu sempre fui mais da parte matemática. Da matemática? Olha. Nunca fui um aluno nota 10. Aquele aluno nota 10, sim, mas gostava mais. Português era a minha maior dificuldade, no qual ainda então é a minha maior dificuldade, mas números, então a parte de números eu tenho mais facilidade, essa parte mais de humanas talvez é o que eu tenho menos aptidão, mas o que eu ia melhor, sim, era ali essa parte de matemática, física que eu gostava, e português era aquela média, né? A média. Certo. E no caso, a gente estava reparando até um pouco antes de começar a gravar, que o Scala ainda mantém o famoso quadro negro, não é? Sim. Então, isso tu se identificou logo de cara quando percebeu, não é? Sim. E tu era aquele aluno que participava da aula, ia lá pro quadro, escrevia no giz, assim, e tudo mais. Ficava mais na turma da frente, na turma intermediária, ou popular fundão, né, que o pessoal comenta muito, a galera do fundão. Como é que era o Marcelo dentro da sala de aula? O quadro negro que é verde, né? Quadro, exatamente. Aqui é o mesmo da minha época. O mesmo. Inclusive. E sim, eu participava, mas não era aquele que qualquer coisa que a professora pedia, ela levantava a mão, eu sei, eu vou. Não. Mas que é do teu canto. Eu ficava assim, olha, 3/4 da sala para trás. Não vou dizer que era a última fileira, mas não era... conceitos bem diferentes. 3/4 para trás, eu nunca tinha pensado nesse ponto de vista. Interessante. Então assim, olha, um pouquinho para trás do meio e para frente da última fileira. Perfeito. Então era iniciando a galera do fundão. Mas eu ficava ali nessa turma ali. Mas o Marcelo na sala de aula, que nem meu pai e minha mãe diziam, eu era mais desligado. Vamos dizer, eu não era aquela pessoa que realmente era a maior nota da sala, mas também longe de ser a pior, por questões de, às vezes até de se inteirar. Eu sei aquilo ali, mas eu não pegava e me dedicava 100%. Isso eu sei, certo. E depois de anos eu vi a importância que a falta que fez. Então isso já é um conselho, porque realmente, se tivesse me dedicado mais, talvez eu teria mais facilidade em algumas coisas, que eu admito, então, né? Mas era aquela, não é que incomodava demais, mas também não era um santo. Você ficava no meio termo, digamos assim. No meio termo ali, mas sabia, assim, o momento de respeitar o professor, quando ele pedia, brincava, com certeza, ali com o pessoal, às vezes era chamada a atenção, mas nada fora do normal. Inclusive, falando em professores, hoje trabalhamos junto, a Lene, que foi minha professora de inglês. Professora Lene. Ela era bem assim, olha, chegava atrasado na sala, vai na direção e tal. Mas foi muito bom. Isso é bom para disciplina, para criar disciplina. Na época jovem era o quê? Tá me incomodando, o que quero saber? Depois de anos começa a ter uma maturidade, começa a entender diferente. Então que essa cobrança é importante para nossa disciplina posterior. Interessante, tocaste num ponto que muitos dos nossos entrevistados citam também, que é justamente a questão da disciplina. A gente já conversou com gente que foi professor dos anos 70, anos 80, anos 90. Na tua época, como é que era essa questão, então, da disciplina? Havia um rigor grande, ou então era, digamos, mais na base do diálogo, assim, era mais tranquilo? Como é que funcionava?
Eu acredito que eu peguei uma fase bem de transição, do mais rigoroso para talvez que hoje esteja mais solto. Olha que ponto interessante. Porque até por questão de gerações, eu estava te falando antes que eu estava dando uma estudada sobre essa questão de geração, e a minha geração, a nossa geração, é aquela que foi criada mais independente. Vai, se vira, aprende e tal. Eu peguei partes no início que nós cantávamos o hino. A sessão cívica, né? Formava as filas todas as manhãs para entrar para a sala, tinha aquela disciplina, aquela ordem, e depois, ao longo do tempo, foi mudando. Algumas coisas que ainda vejo que são importantes foram se perdendo, foi mudando o contexto, e no final daí já não era assim, né? Mas foi muito importante, porque eu me lembro até hoje, isso faz parte do dia a dia, faz parte essa questão da importância da disciplina, porque se a disciplina não é fazer só o que tu não gosta, fazer só o que tu gosta. Tem que fazer momentos o que tu não gosta, mas momentos vai fazer o que tu gosta. Então é isso que foi bem importante, que me marcou. Então, o momento cívico, até para valorizar a nossa pátria, tudo isso foi bem bacana na época que eu participei. Assistir a bandeira. Assistir a bandeira. Então, falaste a questão ali de cantar o hino, então eram todas as manhãs. Todas, literalmente? Não eram todas as manhãs cantar o hino, mas a formação de fila. Tocou o sinal, formar fila, se aquietar, e para entrar na sala de aula em ordem, quando era menor. Isso acontecia todas as manhãs. Pois é, eu, embora não tenha estudado aqui no Scala, isso eu lembro bem direitinho, de chegar lá, bateu o sinal, todo mundo, a famosa fila indiana, como o pessoal fala, entre aspas, né, para ir para a sala, né, seguia bem e a formação era em tamanho, normalmente. Exato, formação em tamanhos, os menores primeiro e depois os maiores ao fundo, né? Iam com a professora para a sala de aula. E aí depois chegava na sala, cada um pegava o seu lugar corretamente, né? Adequadamente, né? Isso depois, claro, né? Vai ficando mais adolescente também, daí a questão da adolescência não é importante, e foi mudando também, né? Então eu acredito que eu passei bastante por essa fase de transformações aqui dentro, né? E não só isso, transformações digitais, transformações de vários sentidos, né? Show de bola. Pegando o gancho, então, destas transformações tecnológicas, não é? Tu pegaste, então, falaste nos bastidores, a parte da máquina de escrever, de digitar ali na máquina, e depois ali, a partir do momento do advento, não é, dos computadores nas escolas, como é que foram essas duas experiências, essa transição? Isso vai me entregar um pouquinho a idade, né? Mas eu fiz algumas aulas de datilografia nas máquinas de escrever, e o melhor momento era quando o dedo trancava no meio da tecla, que daí tirava o couro, e daí aquela sala, todo mundo tec, 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 tec ali. Aí depois iniciou a questão dos computadores, na sala de informática, na qual ainda é no mesmo local, aqueles computadores brancos, grandes, aqueles de tubo, não é? Que era antes de Windows, era bem divertido. Nós fazíamos desenho no Paint para aprender o que era um mouse e toda essa parte. Então também foi essa transformação. Teve do mimeógrafo para o Xerox. O mimeógrafo, aquele cheirinho de álcool clássico. Primeiro contato com o álcool da nossa vida, aquele cheirinho clássico lá. Então passei por essas transformações. Transformações de estudo. Eu iniciei fazendo estudo, era só no livro. Aí eu me lembro que meus pais compraram a famosa Barça. Tu ainda chegaste a ter contato com a Barça? Sim, tenho a coletânea guardada. É mesmo? Olha, que legal. Quando começou a parte mais dos computadores, tinha o CD da Barça, na qual tu pesquisava o que estava no livro no CD. Então, antes de ter o acesso à internet mesmo, de fato, aí depois começou o acesso à internet e procurar fazer as coisas de forma digitais, no qual só evoluiu. Então, eu paguei essas fases também, enquanto eu estava aqui no Scalabrini. Então, no caso da enciclopédia, talvez quem esteja nos assistindo, talvez nunca tenha visto um famoso CD-ROM, né, que era basicamente isso, colocava lá no CPU lá e pesquisava. Basicamente era pesquisa digital da Barça, nesse caso, né? Antes de existir o Google, esses meios de pesquisa digitais, online, era assim. Ou era no livro físico, no qual, então, eu tinha Barça, que daí cada capítulo era sobre uma matéria. Sobre uma matéria. E se não, depois veio
forma de CD, o que estava no livro, então ficava mais fácil de pesquisar, que daí tu digitava otimizava lá, o tempo também, né? E depois veio a questão que antes do Google era outro. Não era nem o Google antes de pesquisa, era outro site de pesquisa, e o Google é o que transformou de fato a pesquisa online, né? Pesquisa online. Mas então passei por essas fases também. Perfeito. E a gente falava antes da disciplina, não vou poder deixar passar esse assunto, porque eu achei muito interessante até. Talvez politicamente incorreto, já adiantando, mas, Marcelo, tu comentou então que não era você, os teus conhecidos, os teus amigos, Sim, né? eram Exatamente. Mesmo histórias que me contaram. E histórias que te contaram, tá? Então, havia boatos então de que o pessoal assim usava de uma estratégia um tanto quanto diferenciada para fugir das aulas, digamos assim, porque matar a aula é um termo muito forte. Talvez fugir das aulas. Assim, né? Talvez estudar de uma maneira diferente, longe da escola. Exato, o estudo à distância, tá? Me contaram. Te contaram, então. Me contaram que o pessoal aqui nas salas do fundo. Nessa sala aqui também? Nessa não, porque não dava o acesso, mas no fundo do corredor. Hoje as janelas são basculantes, não tem como, mas na época era janela normal, as venezianas, que o pessoal chama, né? E tinha um telhadinho que dava em cima dos banheiros, no qual esse telhadinho dava para a parte que ia para o bosque do Scalabrini. Para o antigo bosque do Scalabrini, ok. Então, me contaram que algumas pessoas às vezes pulavam ali da janela, pulavam no telhado, do telhado pulavam para o bosque para contemplar a natureza. Para contemplar a natureza, assim, para ter um contato maior, assim, exato, né? Respirar um ar puro. Aí de lá, daí eles podiam fazer acesso para fora do pátio. Assim, coincidentemente, tinham acesso assim para... Exatamente, mas assim, são histórias que me contam. Só contextualizando, na época que o Marcelo comenta, não existiam os prédios aqui atrás, os conjuntos residenciais aqui atrás do Scala, então havia realmente um acesso direto lá para a rua aqui atrás do Scala, então, sim, não é? Tinha o bosque, toda árvores, a parte bem bacana que ia literalmente até a rua, tinha cerca apenas, e ali que também tinham as gincanas da Semana Farroupilha. Um assunto interessante também. Isso aí, algo bem bacana que foi muito bom, foram umas épocas muito boas e era guardada tão esperada Semana Farroupilha. Ao longo do ano era a data mais aguardada, esperada assim. Sim, nós montávamos equipes, porque tinha as gincanas, e era disputa acirrada. É mesmo? Era acirrada, era bem forte as disputas. Montávamos as barracas no bosque, então nós íamos atrás de taquara, bambu, lona, montávamos literalmente a barraquinha, era toda caracterizada, tinha que ter música gauchesca, tudo tinha as regras, né? Todo o ambiente assim que relembrasse o nacionalismo. Isso. Hoje aconteceu aqui na praça, assim, mas era literalmente nós montávamos essas barracas da Semana Farroupilha, montávamos as equipes, fazíamos camiseta, ia atrás de patrocinadores para pagar a camiseta, às vezes fazia alguma coisa de comida e tal, e se fazia ali no bosque do Scalabrini. Olha só. Então, aí a Semana Farroupilha era literalmente ali os 7, 8, 10 dias, é isso? Era a semana toda em função disso. Se montava as equipes de organização, que era o pessoal mais velho ali, né, do ensino médio, daí juntava com várias turmas, os menores também, então todos participavam, e daí ia se montando essas equipes, daí na Semana Farroupilha, antes se montava a barraca, e na Semana Farroupilha se vivia lá. Aí não tinha aula aqui, era tudo lá. Isso aí, então, porque tinha as coisas pedagógicas também relacionadas a isso. Tarefas também que eram passadas, que tinha um Grêmio Estudantil que montava, relacionados ao contexto da Semana Farroupilha. Então havia avaliações, então, valia nota? Valia nota, daí valia as pontuações, daí tinha as equipes vencedoras, tudo isso. E o que ganhava, então? A equipe vencedora é premiada com o que, então? Tinha algum tipo de premiação física, assim? Tinha os prêmios, troféu, essa parte.
Se eu não me engano, alguma coisa de nota também valia um pouco mais. Premiações, fora isso, não, em dinheiro, essas coisas não tinha, né? Sim. Mas e também a diversão que tinha e para mostrar a questão do tradicionalismo, né? E aí também tinha toda aquela questão da vestimenta também, tinha que estar a rigor na caráter do... Aí o pessoal montava as camisetas das equipes também, tudo tinha que ter nomes relacionados à questão farroupilha. Tu lembra daqui a pouco de algum nome de alguma equipe que tu tenha participado? Teve uns famosos, acho que era Che Guevara. Que baita nome! Foram vários anos. Que nome maravilhoso! Então, assim, a coisa de jovens, né? Mas esse é um nome bem famoso, e daí tinha vários, assim, também. Então tudo era embasado nessa questão. Perfeito. E também tinha, o Scala também tem também ainda outros eventos tradicionais, como a própria Feira do Livro também, não é? Tínhamos a Feira do Livro, a Feira de Ciências. Aqui a Mociar, né? Mociar. Então, que nós montávamos ali, o pessoal inventava de tudo um pouco. É mesmo, tu lembra daqui a pouco algum trabalho que tu tem inventado? Assim? Aqueles vulcões com bicarbonato. Sim, aquela experiência bem científica assim da erupção. Nós fazíamos experiência com bombril que queimava, que assim, olha... Bombril que queimava, olha então, só. Assim, olha, era uma diversão, mas realmente tu aprendia. Então era, no mesmo momento que era um desafio, uma diversão, tinha a parte que tu aprendia da como integração, funcionavam as coisas, né? Interessante, então, cumpria o propósito, então. Cumpria o propósito, que prendia a atenção, que nós montávamos grupos aí das crianças, montar ali 5, 6, para montar alguma coisa que ia apresentar, né? Show de bola. Falaste das experiências, citaste antes também a questão do bar da escola, não é? Que aí tinha o cachorro quente e a coca em copo. Isso aí, 50 então, centavos o copo de coca. Aí tu comprava o inteiro, queria meio copo de coca, tu comprava a porção e mais o cachorro quente. O cachorro quente do Scalabrini é tradicionalista. Um patrimônio, é um dos patrimônios da cidade do Scalabrini, é o cachorro quente, até da semana do São João, é ainda famoso. Show. E tu falaste que vocês compravam também outra coisinha no bar, assim, pra jogar nos outros. Que história é essa? Aqueles salgadinhos biluzitos redondinhos. Como é? Eu acho que é biluzitos, baconzitos. Ok. Que daí metade do pacote se comia e a outra metade tu pegava e ficava jogando nos amigos, nos colegas. É redondinho, digamos assim. Redondinho. Então, assim, a diversão do recreio também. Porque não tinha celular, né? Sim. Importante ponto que tu comenta também, né? Não tinha celular, né? Tinha que se virar, nós jogávamos tazo, boleta, o peão, tudo isso ali na quadra, que na época não tinha concreto. Não tinha concreto na quadra. Terra, então nós fazíamos ali os buracos, jogar bolita. Jogar bolita é uma coisa que se perdeu, não é? Se perdeu, o peão também fazia peão, daí fazia as competições. Os bafos, que eram os tazozinhos que vinham no salgadinho. Os salgadinhos, batia ali. Tem guardado. Batia ali virava, ganhava, ia fazendo a competição. Era assim que passava o tempo, não é? Que maravilha. Enquanto eu tava, daí começou a época dos telefones, mas aqueles antigos, aqueles Nokia. Aqueles Nokia tijolão, não é? Exato. Aí para paquerar as meninas, tu dava 1 toque, 2 toques só, porque não dava para ligar. Aí sim. Começava assim, depois começou o SMS. O SMS, o famoso torpedo, não é? Torpedo, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, nada disso. Então, era mais até então, digamos, os contatos, enfim, a paquera, como tu comentaste, era mais ali no tete-a-tete, né? Tete-a-tete, tu mandava um SMS, porque também tinha pacotes que tu tinha 20 no mês só para mandar. 20 torpedos no mês por valor X, né? Isso, então, tu não ligava, tu dava 1, 2 toques, daí já sabia, opa, quer falar? Era coisas assim. Aquele falar nos 3 segundos, não é? O clássico falar... Olá, pronto, assim, tudo bem, assim. Porque daí não gastava Exatamente, que maravilha. Mas era bem bacana. Foram essas épocas, essas transformações. Então a questão das
da quadra lá também que não era coberto, né? No ginásio, né, hoje era só o ginásio mesmo, não tinha cobertura, não tinha nada. Não, logo que eu comecei aqui, tinha aquela primeira quadra que é a coberta. Eu não tenho certeza se ela era coberta ou não, mas eu acho que não, e não tinha nenhum fechamento daí. E tem a outra quadra que é aberta, não tinha. Foi feito na época que eu estava até. Aí essa outra quadra. O resto era tudo terra, literalmente terra mesmo. E daí nós ficávamos ali. Perfeito. E no caso, tem algum lugar aqui no Scalabrini que tu não tenha ido? Que tem alguma curiosidade de poder, sei lá, transitar, só para ver como é que era, assim, algum lugar? Tem apenas um lugar que eu não conheci. Um lugar? Uma porta que eu nunca adentrei. Nunca, exato. Então, que é aqui no terceiro andar, próximo do sótão, auditório. Tem uma porta quando chega, que dá numa escadaria, que dá para ver, mas eu não sei o acesso. Esse é o único lugar que eu nunca acessei, que eu sempre tive curiosidade. Eu acho que vai pro telhado. Que vai ali para a parte onde antigamente as irmãs residiam. Isso, ali para cima. Esse é o único lugar. Assim, que também dá acesso a essas janelas que ficam nos telhados aqui, que a gente enxerga aqui. Então, aquela parte ali, que hoje realmente ela é fechada, tá? Até acho que por questões estruturais, como a diretora Valesca já comentou em outros momentos. E descendo então lá para o pátio, onde ali existe o Scala Brinca, hoje era o Grêmio Estudantil naquela parte. Chegaste a participar do Grêmio? Eu, no ensino médio, eu participei de um momento, não me lembro em qual ano eu participei, mas não tanto, mas ali era o pessoal do Grêmio que organizava gincana, organizava algumas outras atividades lá pro ensino médio, que era ali. E ali perto, então, também existia, onde agora até estão umas maquetes ali feitas pelos estudantes, ali existiam então uns bebedouros diferentes, digamos assim, não é? Mas diferentes mesmo, não é? Bebedouro de concreto na parede. De concreto, então. Baixinho, por causa que eram as crianças que usavam. Cheio de torneiras de metal. Aquelas torneiras de ferro, bem antigas mesmo. Que é ali que nós tomávamos água. Depois foi de ferro de apertar, mas era aquela coisa, todo mundo usava, ali era... É ali onde deu bastante imunidade para nós. É mesmo? Exato. Ali era um bebedouro compartilhado, digamos assim. Sim, todo mundo usava, colocava a mão, colocava a boca, se pendurava, fazia ali. Show de bola. Tu falaste lá no início que, além de ti, teus familiares também estudaram aqui no Scala. Quem da tua família, então, esteve aqui dentro também? Meu pai estudou um período, mas como ele era do interior, então ele estudou mais no interior, mas ele estudou alguns períodos aqui. Que era, acredito que é a época do São Pedro ou Madre Margarida, perdão. Pode ser. Eu não... Talvez eu me engane, mas ele eu não sei se existia técnico, alguma coisa na época, ele fez algum curso. A minha mãe estudou aqui alguns anos. A minha irmã também estudou no mesmo período que eu, só que ela era mais velha, então ela entrou já na segunda série, eu acho, o terceiro. Ok. Então, mas ela também finalizou aqui. E eu tive... então os quatro, então. Que legal. Nós passamos por aqui. Que legal. Eu, por tempo, porque eu iniciei mais novo, então até o final, por tempo que eu mais fiquei, quase saí na sexta série. Quase? Quase. Por quê? Foi um período que daí meu pai e minha mãe tá vendo, queriam botar na escola particular e tal. Eu disse, não, eu não vou. Tu bateu o pé para ficar. Eu quis ficar e fiquei aqui no Scalabrini. E o que daqui a pouco te motivou a não ir para uma particular? A gente sabe que particular, até pela série de fatores, tem daqui a pouco uma estrutura melhor, daqui a pouco até mesmo o ensino também tem tão bom quanto até. Tem outras condições, né? Tem outras condições, não é? Então por que tu quis ficar? Por questão de colegas. Então a turma que eu vim da primeira série até a oitava, que não existia no ano, foi a mesma. A mesma turma. Porque tu ia passando, claro, alguns às vezes reprovavam, alguns saíam. Mas digamos, a base da turma ali foi a mesma. Show de bola. Por gostar do Scalabrini, gostar, então eu disse, não, eu vou ficar, eu quero ficar, e acabei ficando.
Que maravilha. Bah, que relato legal, legal mesmo. Até porque é uma prova de que quando tu tem uma identificação, não é, com o lugar, tu abre mão daqui a pouco de na teoria, uma condição melhor, assim, para seguir em frente no Sim, projeto. até Que porque o legal. ensino sempre foi muito O bom. ensino em escala foi muito bom, não é? Não sabemos a questão estadual, tem Uhum. algumas limitações, mas sempre foi muito bom. Os professores sempre foram dedicados, chamavam a atenção, tudo que precisavam, porque eles queriam um ensino bom. Então, tem isso que realmente não estudei em outros colégios, Uhum. mas eu sei a qualidade do Scalabrini, né? Que Nessa maravilha. questão. E aproveitando esse teu gancho da qualidade, do aprendizado, enfim, por todos esses fatores, talvez essa seja a base para a escola chegar a um cinquentenário em 2025, não é? Sendo tão reconhecida. Sim, sim, exatamente. Dos 50 anos eu participei de 12, De então uma 12, não boa é? parte, mas sempre foi uma escola muito grande, Uhum. então que pôde contemplar o ensino para muitas pessoas. Até Uhum. estava falando antes com a diretora, hoje existe uma turma por série. Na minha época tinha 3 3 primeiros anos, primeiros 3 anos. segundos, era bem cheio. Então, para ver como o Scalabrini sempre foi referência para não só Encantado, como também região, né? Ah, sim, era até, até enquanto vários municípios que hoje são, né, municípios, mas eram distritos, aqui de Encantado era uma referência, né, uma Então, escola referência exatamente. Então, regional. chegar a 50 anos não são para Para muitas, não é? muitas escolas, muitas empresas, muitos negócios. 50 anos realmente é porque tu tem uma trajetória, tu tem uma história e tu tem uma credibilidade, Uma né, para conseguir credibilidade. chegar nisso. Uhum. Então, 50 anos, quem sabe meus filhos possam vir estudar aqui no Ó, futuro. olha que legal. Manter aquela tradição Manter aquela familiar, entre aspas, tradição. né? Aham. Então é algo muito bacana. E desde que eu saí, eu passei alguns momentos novamente aqui dentro, vim com a minha empresa, fazer algumas palestras, algumas coisas. Olha que legal isso aí, então. Sempre se E manteve ligado de alguma forma à escala. toda vez que eu entro aqui, claro, não tem uma frequência, mas que eu entro aqui eu me lembro muita coisa, me emociona muito, porque eu Ah, que vivi uma legal. história aqui. Então eu começo, nós estávamos antes caminhando pela estrutura, aí tu começa a ver e daí vem a memória. Então tem memórias afetivas muito, muito fortes aqui no Scalabrini. Então, por isso que eu tô aqui, quando tu convidou, prontamente eu quis vir, porque realmente faz parte de mim Scalabrini. Ah, que bacana, que legal, que relato fantástico. E então, com essas palavras aqui muito bonitas, muito cheias de gratidão, né, do Marcelo, a gente então vai se encaminhando aqui para o final de mais um episódio do podcast Scalabrini, rumo aos 50 anos, nosso 22º encontro com você que nos assiste nas redes sociais, aqui do Grupo Editor Antena. Sempre lembrando que nós viemos até aqui, iremos até o episódio 50, com o apoio, com a força do Sicredi Região dos Vales, do Espaço Florescer, do casal Eldo e Maria Salete Orlandini e ainda da psicopedagoga Dioli Maísa de Siqueira. A você que esteve conosco até aqui, um grande abraço, muito obrigado pela audiência, mais uma vez obrigado, Marcelo, por participar conosco desta baita iniciativa. Eu que agradeço e agradecer pelos 50 anos que Scalabrini já fez e desejar muito sucesso e continuidade para mais 50 anos, que realmente tem meu coração e desejo assim, muitas coisas boas para esse colégio, para os professores, que eu sei que eles têm desafios, mas graças a eles que isso perdura. Show de bola, maravilha. Então, até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau, obrigado.